CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos agora estudar o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Assim? Vamos então ler o Evangelho. Quem melhor do que eu é o capítulo 2, Meu Reino deste Mundo. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática, e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis. Os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Que Jesus nos ajude a sermos simples, caridosos, como nos orientou a Rainha de França. E neste momento, Jesus, que lemos esta passagem do Evangelho, rogamos por esses que não alcançaram o reino dos céus, que sofrem, que choram ainda pelas suas desditas, pelos caminhos tortuosos que escolheram quando estavam na terra, encarnados. E que o estudo de hoje, que Leon Denis nos traz, sirva para que compreendamos que devemos percorrer o caminho reto, o caminho que nos conduzirá a Deus, que nos conduzirá à perfeição. Que esse Espírito amigo e irmão possa nos inspirar nos estudos desta manhã, bem como os guias da nossa casa, o nosso irmão altivo, com todos os benfeitores que se fazem presentes, diretores desta casa de amor. Em nome desse amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja.
Muito bem. Então vamos lá. O livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, era assim que era a tradução. Agora, O Problema do Ser e do Destino, do nosso irmão Leon Denis. Nós estamos no capítulo 2, o critério da doutrina dos espíritos. Tá. Estamos estudando ainda o sonho, não é isso? Tá. À medida, acharam aí, né? Que nos aprofundamos na categoria dos fenômenos psíquicos. A alma nos diferentes estados de sono, esse capítulo. À medida que nos aprofundamos na categoria dos fenômenos psíquicos, estes se acentuam, ficam mais precisos e nos trazem provas mais decisivas da independência e da sobrevivência do espírito. As percepções da alma durante o sono são de dois tipos. Constatamos, primeiramente, a visão à distância, a clarividência, a lucidez. Em seguida, vem um conjunto de fenômenos designados sob o nome de telepatia, telestesia, que são sensações e simpatias à distância. Compreende? Então ele está dizendo aqui quando começa o sono, o que acontece, né? Ele diz aqui, a percepção da alma durante o sono são de dois tipos. Ele constata, primeiro, a distância, a visão à distância. O que é a visão à distância? A dupla vista. A clarividência. O que é a clarividência? A visão da alma. Ela é anímica. A lucidez. Então, às vezes, a alma está bem lúcida. Então, durante o sono, a gente pode ver a lucidez da alma, pode ter a lucidez nos sonhos bem claros, né? É bem lúcido. Temos a clarividência, que é a visão do espírito, isso é anímico, e a visão à distância, que é a dupla vista. Mais ainda, esse ele deu como o primeiro caso. Em seguida vem um conjunto de fenômenos designado de telepatia e telestesia, é o nome que ele deu. O que é isso? Sensações e simpatias à distâncias. É a ligação do pensamento da alma com os seres que estão distantes dele, que ele ama ou não, amigos ou não. Entenderam? Entenderam? Compreende a recepção e a transmissão dos pensamentos, das sensações, das impulsões motoras. Olha como é que é complexo o sonho, né? Você se liga a alguém, você recebe pensamento de alguém, você, principalmente quando você está saindo e quando você está chegando ao corpo. Você pega muita coisa em torno de você. A estes fatos integram-se os casos de desdobramentos e de aparições, designados como fantasma dos vivos. Ainda você vê as pessoas encarnadas que você ama, tá bom assim? As pessoas encarnadas que você ama ou não. Grande número destes casos, a psicologia oficial teve de constatá-los, sem os explicar. Por que sem os explicar? Porque a psicologia não leva em conta a existência da alma. É isso. Todos estes fatos ligam-se entre si e formam uma corrente contínua. Em princípio, no fundo, eles são apenas um e o mesmo fenômeno, variando de forma e intensidade, isto é, o desligamento gradual da alma. Vamos acompanhar este desligamento em suas diversas fases,
desde o despertar dos sentidos psíquicos e suas manifestações em todos os graus, até a projeção à distância do espírito inteiro, a alma e o corpo fluídico. Então, olha a análise que Leon Denis está fazendo dos sonhos. Nenhuma escola psíquica, psicológica, aliás, nenhuma escola de psicologia vai falar sobre isso. Não vai falar. Vai se reportar sempre ao corpo físico, ao cérebro, às disposições ou predisposições orgânicas. Vai se reportar isso. Nunca levando-se em conta a alma, como faz Leon Denis. Então, ele está dizendo que todos esses fenômenos, na verdade, é uma coisa só. Uma coisa só, em graus diferentes, como é a dupla vista, como é a catalepsia, o êxtase, a letargia, o sonho, tudo isso é o mesmo princípio. Variando somente de forma e intensidade. É exatamente isso. Pega o microfone aí. Variando de forma e intensidade. Examinemos primeiro os casos em que a visão psíquica se exerce com uma acuidade notável. Citamos alguns em nossas obras precedentes. Aqui está um mais recente, publicado por toda a imprensa londrina. Ele vai contar um caso aqui. O desaparecimento da senhora Hollande, crime que apaixonou a Inglaterra, explicado por um sonho. O desaparecimento da senhora Holanda, crime que apaixonou a Inglaterra, foi explicado por um sonho. A polícia, inutilmente, procurava a vítima. O acusado, Samuel Douglas, declarou que ela viajara com destinação desconhecida e ia ser liberado. Tendo os jornais de Londres publicado figuras representando a fazenda em que a senhora Holanda, estou falando de Holanda aqui, fica mais fácil, morava, inclusive o jardim, uma jovem camareira, vendo a gravura, gritou: Eis o meu sonho! E indicou um local sob uma árvore, dizendo: lá existe um cadáver. Isto foi transmitido à polícia, e diante dos agentes, a jovem confirmou suas declarações. Explicou que em sonho vira aquele jardim, e no solo, no lugar indicado, um corpo enterrado. A polícia mandou cavar a terra naquele ponto, e lá encontrou o cadáver da senhora Holanda. Constatou-se que a jovem camareira jamais conhecera aquela pessoa, nem nunca pusera os pés naquele jardim. Caramba, hein? E o suspeito já ia ser... Que sonho preciso! Agora me diz, você que é psicóloga, como que a psicologia explica isso? Como a ciência explica isso? Psicologia tradicional, convencional, não. Hoje já se tem outro ramo da psicologia transpessoal que começa a abordar esses temas. Pois é. Mas ainda não explica, não consegue levar isso para o cunho da ciência da forma. Fala no microfone, está bem pertinho. Então a ciência não tem explicação para isso. Não é? Como que ela sonhou, viu, foi lá e constatou o cadáver do homem. É o que Leon Denis explicou. É o desdobramento da alma. O senhor Camille Flammarion, né, deve ser assim, em sua obra Problemas Psíquicos, menciona toda uma série de visões diretas, à distância, no sono, resultante de uma pesquisa feita na França sobre os fenômenos deste teor. Eis um caso mais complicado.
que foi publicado em 1905 e contém um relato detalhado, atestado pelas autoridades legais lá na Itália, de um sonho macabro, coletivo e verídico. Hoje, outro caso. Vamos lá. O guarda campestre do barão Rafael Corrado, na noite de 3 de março último, viu em sonhos seu pai morto havia 10 anos. Este o criticava, assim como seus irmãos e irmãs, por tê-lo esquecido, e coisa mais grave, por deixarem seus pobres restos mortais desenterrados pelos coveiros, abandonados sobre a neve, através da torre do cemitério, à mercê dos lobos. A irmã do guarda teve exatamente o mesmo sonho, e seu irmão, muito impressionado, pegou seu fuzil e, apesar da tempestade de neve que o fustigava, dirigiu-se ao cemitério. Pô, foi com fuzil cemitério para matar defunto? Ao cemitério. Fuzil, apesar da tempestade de neve que o fustigava, dirigiu-se ao cemitério, situado em um monte que dominava a cidade. Lá atrás da torre, entre os espinheiros e sobre a neve, onde havia rastros de lobos, encontrou ossos humanos. Confirmado. Agora, por que vamos além aqui, por que eles tiveram esse sonho, um sonho esquisito de osso desenterrado? Certamente o pai quis dizer, eu estou vivo, eu não morri, eu continuo vivo, olha aí a realidade aí. Vou te contar o que está acontecendo com o meu corpo. Vocês esqueceram de mim? Não oram por mim? Não pensam em mim? Agora vocês imaginam, a gente se sente tão apaixonado por um ente querido e não faz uma oração, não pensa nele, esqueceu porque morreu? Apenas eles não têm o corpo físico, estão bem próximos, amando-nos, estão sempre próximos. Os anais publicam em seguida a descrição detalhada da investigação e das pesquisas feitas pelo juiz de paz. Elas concluem que os ossos eram mesmo do pai do guarda, exumado pelos coveiros, após a expiração do prazo legal. Eles iam transportá-los ao ossuário, ao cair da noite, quando o frio e a neve os obrigaram a deixar a tarefa para o dia seguinte. Os documentos relativos a este caso, que foi objeto de um processo, foram referendados pelo tabelião, pelo juiz de paz e pelo prefeito da localidade e publicados pelo jornal lá do local. O professor Neil, da Universidade da Pensilvânia, relata o seguinte: vários exemplos de sonhos indicando uma grande atividade da alma no sono e trazendo ensinamentos do mundo invisível. Entre outros, assinalaremos o Dr. Ilpret, professor de línguas assírica, na mesma universidade que encontrou no sono o sentido de uma inscrição antiga, sentido que até então lhe escapara. Num sonho mais complexo, em que houve a intervenção de um sacerdote dos antigos templos de Nippur, ele recebeu deste a explicação de um intrigante enigma. Todos os detalhes deste sonho foram reconhecidos como exatos. As indicações do sacerdote tinham por objeto pontos de arqueologia, desconhecido de qualquer ser vivente terreno. Olha o sonho que ele teve, né? Notemos que, em todos esses fatos, o corpo do percipiente repousa. Percipiente é aquele que está sonhando. Seus órgãos físicos estão adormecidos, mas nele o ser psíquico continuou vigilante, agindo. Ele vê,
ouve e se comunica, sem a ajuda da palavra, com outros seres semelhantes a ele, isto é, com outras almas. Este fenômeno tem um caráter geral e se encontra em cada um de nós. Na passagem da vigília ao sono, no momento exato em que nossos meios comuns de comunicação com o mundo exterior ficam inativos, caminhos novos abrem-se em nós para a natureza e por eles produz-se uma propagação mais intensa de nossa visão. Nisto já vemos revelar-se uma outra forma de vida, a vida psíquica, que vai ampliar-se nos outros fenômenos com os quais vamos ocupar-nos, provando-nos que existe para o ser humano um modo de percepção e de manifestação bem diferente dos sentidos materiais. Estão entendendo, né? A leitura está um pouco extensa, mas vocês estão entendendo. Está bem clara. Então o corpo morre, mas há uma percepção da alma. Após os fenômenos de visão durante o sono natural, eis um caso de clarevidência no sono provocado. Então, naquele caso ali que a gente acabou de ler, ele teve lá uma resposta, né, para o que ele queria decifrar. Agora, há um outro caso aqui que Leon Denis vai contar. É o do Dr. Maxwell. Mergulha o sujeito, a senhora Algulana, muito sensível no sono magnético. Ela se desliga, se exterioriza, afasta-se em espírito de sua habitação e o Sr. Maxwell pede-lhe que observe a uma certa distância o que fazia um amigo seu, Sr. B. Eram 10h20 da noite. Deixemos que fale o experimentador. Quanta pesquisa, né? Interessante, né? Ele hipnotiza a senhora lá, né? Mergulha ela num sono, hipnotiza não, magnetiza e pede para ela ver o que o amigo dele estava fazendo. A médium, para nossa grande surpresa, diz-nos estar vendo o Sr. B. Semi-vestido, andando descalço sobre a pedra. Isto me pareceu não ter sentido algum. No entanto, tive a oportunidade de encontrar meu amigo no dia seguinte. Ele mostrou-se muito admirado com o que lhe relatei e me disse textualmente: ontem à noite eu não estava bem. Um amigo meu, o Sr. S., que mora em minha casa, aconselhou-me a tentar o método Kneip e foi tão insistente comigo que, para satisfazê-lo, experimentei pela primeira vez, ontem à noite, andar descalço sobre a pedra fria. De fato, eu estava vestido pela metade. Quando fiz, eram 10h20 e fiquei pisando durante algum tempo nos primeiros degraus da escada, que é de pedra. Interessante, né? Confirmou o caso. Será que andar sobre a pedra faz a gente dormir? Vou subir essa montanha aqui hoje, aqui atrás. Os casos de clarividência no estado sonambúlico são numerosos. Deles encontramos registros em todas as obras, em revistas que se ocupam especialmente destas questões. A Medicina Francesa, em 16 de abril de 1906, publica um caso de clarividência relativo a Minas de Curres. A senhora Berthe, a vidente consultada, descreveu com exatidão a mina e passou pelos tormentos dos sobreviventes, cuja morte ou resgate ela anunciou. Acrescentemos 2 exemplos recentes. Então, o caso da mina foi um outro caso. Aqui ele muda de caso de repente, né? A gente pensa que ele vai continuar, mas não. Ele deu um caso de clarividente que a senhora viu e descreveu o que aconteceu com a mina e passando o que os sobreviventes estavam sentindo.
Tendo o senhor Caldicot, diretor da usina de Lampt, desaparecido no final de dezembro de 1913, apesar das buscas minuciosas, nenhum sinal dele era encontrado. Sondagens efetuadas no rio Héron não deram resultado algum. Uma vidente, habitante de Nancy, era Camille Hoffmann. Tendo sido consultada, declarou em estado de sono magnético que o cadáver seria encontrado à beira de um bosque vizinho à usina, oculto sobre fina camada de terra. A partir destas indicações, o irmão da vítima encontrou o corpo em situação idêntica à que a vidente descrevera. Todos os jornais, entre outros, o Le Martin, de 5 de fevereiro de 1914, relataram com detalhes o caso. O caso cadeou, que a França inteira acompanhou com apaixonado interesse. Alguns dias depois, o fenômeno na lagoa aconteceu. Um jovem agente postal chamado Charles Chaplin afogou-se no rio Saône, perto de Mâcon. Seu irmão recorreu à senhora Camille Hoffmann para encontrar o cadáver. Esta assegurou que ele seria lançado pelas águas 60 dias depois do acidente, perto da barragem e Cormorans, o que realmente aconteceu. Essa senhora aqui, ó, senhorita, né? Não, senhora Camille Hoffmann, é a mesma do caso anterior. Era boa, evidente, hein? Falou onde ia encontrar o cadáver e falou o outro caso. Eu me lembro, uma vez, uma vez, uma pessoa foi perguntar lá sobre o marido desaparecido. Ele caiu no mar com um helicóptero. E a esposa foi lá no centro, foi falar com o altivo. E ele disse, né? Ele falou assim, ele está preso debaixo das pedras. Não vão encontrar o corpo dele. Não vão. E de fato procuraram e não acharam. Ele viu o corpo lá. Ele está preso bem embaixo, não vão achar. Normalmente, ele disse, se foram piratas, e agora estão ali devolvendo. Vocês vejam, Ulisses Guimarães, uma vez eu fui com a Cidinha, lá em Cabo Frio. Aí a gente foi visitar tem ali não é um museu, é um lugar, uma pedra que tem, bem na Praia do Forte mesmo. Não é um convento, tem umas pedras, você vai, tem lá, tipo de um museu mesmo, que ali eles faziam vigilância, os portugueses faziam, enfim. E tem uma placa lá com vários nomes, uma placa com vários marinheiros, vários que apareceram ali. E ela lendo a placa, ela viu um nome, ela parou no nome, ficou lendo, o Espírito falou assim, esse nome aqui, ó, foi o Ulisses Guimarães, foi na época do Ulisses Guimarães, foi ele. Ele foi um pirata. Não vão achar o corpo dele. É esse mesmo nome aqui, ele tinha esse nome, no navio que aportou aqui. Olha o médium, né? Como é que ele falou uma coisa dessa? Foi o espírito do médium. Ele não tinha cabeça para fazer isso. Eles estavam procurando o corpo na época. Você não vão encontrar, não vão. Ele não vou, até hoje não encontrou. Mas não acharam do Ulisses Guimarães, foi levado. E o médium viu tudo isso. Né? Então a gente acrescenta aqui nas experiências de Leon Denis, né? A experiência aqui do altivo, a experiência da Cidinha, né? Que era um médium mesmo. Alguma pergunta? Vocês estão cansadas? Não? Hã? Pode apagar, está frio, pode desligar. Pode desligar. Não, está frio não. Aqui está quente.
Vamos para o item 6. Desprendimento e exteriorização. Projeções telepáticas. Chegamos agora a um tipo de manifestações que se produzem à distância, sem o concurso dos órgãos, tanto em vigília quanto durante o sono. Estes fenômenos, conhecidos pelo nome um tanto geral e vago de telepatia, não são, como dissemos, atos doentios e mórbidos da personalidade, como acreditaram certos observadores, mas, ao contrário, casos parciais, eclosões isoladas da vida superior no seio da humanidade. Deve-se ver neles a primeira aparição dos poderes futuros de que o homem terrestre será dotado. Então, no futuro, essas percepções em nós serão normais. Agora, por que o homem não admite logo a existência da alma, né? Vai se resolver tanto problema da sociedade, tanto problema do homem. Os exames destes fatos conduzir-nos à prova de que o eu exteriorizado durante a vida e o eu sobrevivente após a morte são idênticos e representam dois aspectos sucessivos da existência de um único ser. Ficou claro? O ser exteriorizado é o mesmo quando está encarnado e ele sai do corpo do que quando ele desencarnar. A telepatia ou projeção à distância do pensamento e até mesmo da imagem do manifestante faz-nos subir mais um degrau na escala da vida psíquica. Aqui estamos em presença de um ato poderoso da vontade. A alma comunica-se ela própria, comunicando sua vibração. Demonstração evidente do fato de a alma não ser um componente, uma resultante, nenhum aglomerado de forças, mas bem ao contrário, ser um centro de vida e da vontade em nós. Um centro dinâmico que comanda o organismo e dirige-lhes as funções. As manifestações telepáticas não têm limites. O poder e a independência da alma nelas se revelam de uma forma soberana, pois neste caso, o corpo não exerce participação alguma no fenômeno. É antes um obstáculo que uma ajuda. Elas também se produzem com mais intensidade ainda após a morte, como veremos a seguir. Então, tudo manifestação da alma, né? Tá difícil isso? Não. A autoprojeção, diz Meyers, é o único ato definido que o homem parece capaz de executar, tanto antes quanto após a morte corporal. O Valdo Vieira passou a fazer isso, né? A projeção astral passou a fazer isso. A comunicação telepática à distância foi estabelecida por experiências que se tornaram clássicas. Lembremos as do senhor Pierre Janet, hoje professor na Sorbonne, e do doutor Gilbert, do Havre, com seu sujeito Leone, que eles fazem vir até eles a 1 quilômetro de distância através dos seus apelos sugestivos. Desde então, as experiências multiplicaram-se com um sucesso constante. Se temos apenas casos vários de transmissão do pensamento a grande distância. Como eles pesquisaram sobre isso, né? Após lá as mesas dançantes, após a eclosão da doutrina espírita. Daily Express, de 17 de julho de 1903, registrou notáveis experiências de troca de pensamentos que tinham ocorridos nos escritórios da Review.
em Londres. Estas experimentações eram controladas por um comitê de 6 membros, entre os quais o Dr. Wallace, da rua Harley, número 39, e W. Stead, o eminente publicitário. As mensagens telepáticas foram enviadas pelo Sr. Richardson, de Londres, e recebidas pelo Sr. Frank, de Nottingham, a uma distância de 110 milhas inglesas. Finalmente, o Bunny Delight, de Boston, de 12 de agosto de 1905, relata que uma americana, senhora Burton Johnson, acabara de bater o recorde deste gênero de transmissão. Sentada em seu quarto no Hotel Vitória, ela recebeu 4 vezes mensagens telepáticas de Palo Alto, Califórnia, a 3.000 milhas de distância. Tratava-se, dizia o jornal, de fatos indevidamente verificados, rigorosamente controlados e que não deixavam dúvida alguma. A transmissão dos pensamentos e das imagens opera-se, como dissemos, indistintamente no sono, como em vigília. Já relatamos vários casos deste teor. Encontraremos outros em grande número nas obras específicas. Por exemplo, o de um médico chamado telepaticamente durante a noite e o de Agnes Paquet, registrados por Meias. Acrescentemos o caso da senhora Elde. Ela teve no Cairo a visão de um amigo seu no exato momento em que este, na Inglaterra, pensava nela vivamente. Nos últimos dias da sua vida, minha mãe via-me frequentemente perto dela em Tours, embora eu estivesse bem longe de lá, em viagem no leste. Todos estes fenômenos podem explicar-se pela projeção da vontade do manifestante, que evoca no percipiente a própria imagem daquele que age. Nos casos que se seguem, veremos a personalidade psíquica, a alma, desprender-se inteiramente do seu envoltório corporal e aparecer em sua forma fantasmagórica. A respeito disso, há inúmeros testemunhos. Relatamos em outras obras os resultados das observações da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Elas permitiram recolher aproximadamente 1000 casos de aparição, à distância, de pessoas vivas, apoiados em atestações de alto valor. Os testemunhos foram repertoriados em vários volumes, sob a forma de atas. Portam a assinatura de homens de ciência pertencentes a academias ou corporações científicas diversas. Entre esses nomes figuram os dos senhores Gladstone e Balfour. Geralmente atribui-se a estes fenômenos um caráter subjetivo, mas esta opinião não resiste a um exame atento. Certas aparições foram vistas sucessivamente por várias pessoas nos diferentes andares de uma casa. Outras assustaram animais, cães, cavalos, etc. Em alguns casos, os fantasmas atuam sobre a matéria, abrem portas, deslocam objetos, deixam marcas na poeira que recobre os móveis. Ouvem-se vozes que dão informações sobre fatos ignorados, cuja exatidão é comprovada mais tarde. Lembremos entre os casos registrados o da senhora Hawke, cujo fantasma foi percebido por 4 pessoas ao mesmo tempo, de modo idêntico. São inúmeros, então, os fenômenos. Inúmeros. Não tem como a gente duvidar da existência do mundo espiritual. Na França, todo um conjunto de fatos da mesma natureza foi recolhido e publicado pelos Anais de Ciências Psicológicas, do Dr. Daquisse e o professor Charles Richer, e pelo Camille Flammarion, na sua obra A Morte e Son Mastin. Citemos um caso publicado pelos grandes jornais de Londres, no 17 de maio de 1905, o Umpire,
de 14 de maio, etc. Estes órgãos registravam a aparição em plena sessão do Parlamento, na Câmara dos Comuns, do fantasma de um deputado, o Major Senhor Carne, naquele momento retido em sua casa por causa de uma indisposição. 3 outros deputados atestaram a realidade destas manifestações. Eis como se exprime o senhor Gilbert Parker. Eu queria participar do debate, mas esqueceram de me chamar. Enquanto eu voltava para meu lugar, meus olhos deram com o senhor Rasch, sentado em seu lugar habitual. Como sabia que ele estivera doente, fiz um gesto amigável, dizendo-lhe: espero que o senhor esteja melhor. Porém, ele não esboçou resposta alguma. Isto me surpreendeu. Meu amigo tinha o rosto muito pálido. Estava sentado tranquilo, apoiado em uma das mãos. Sua expressão era impassível e dura. Pensei rapidamente no que convinha fazer. Quando olhei novamente para o Sr. Carne, ele havia desaparecido. Saí à procura dele, esperando encontrá-lo no vestíbulo. Rasch não estava lá. Ninguém o tinha visto. O próprio Sr. Carne não duvida de realmente ter aparecido na Câmara, em duplicata, preocupado que estava em ir à sessão para apoiar com seu voto o governo. No Daily Tal de 17 de maio de 1905, o Sr. Arthur Harter, junta do seu testemunho com o Sr. Gilbert, diz que ele mesmo não só viu o Sr. Carne resto, mas chamou a atenção da Sra. Campbell sobre a presença da Câmara. Estou esvaindo aqui, devagarinho. Mas não tem o que explicar. São exemplos de aparições. O senhor viu um amigo dele sentado lá, quando foi olhar de novo, ele sumiu. Ele viu o amigo preocupado que tinha que estar na reunião e não estava ali como espírito. É isso, é muito exemplo. Eu já queria parar por aqui, que já vão aí 40 minutos. Né? Falta menina aqui para a gente dar um tempo. Chama ela, Sandra. A Andressa. Aconteceu já isso com você? Muitas vezes, está vendo? Não é incomum. A exteriorização, o desdobramento do ser humano pode ser provocado aqui, a exteriorização na página 70. A exteriorização, o desdobramento do ser humano, a gente para aqui, página 70. Não, desculpa, página 104. Página 104. A gente para aqui, porque eu li muito aqui, mas não tinha jeito, a gente tinha que ler. Né? São os exemplos. Semana que vem a gente continua. Então vamos fazer a nossa prece, agradecer a Leon Denis, nosso irmão, trazendo essas pesquisas, agradecer a Deus, a Jesus, agradecer aos guias da nossa casa, ao altivo, a todos os presentes, às nossas queridas irmãs e irmãos. Muito obrigado por nos dar a certeza de que somos espíritos imortais, de que não somos um corpo, temos um corpo momentaneamente, mas que a alma sobrevive, nos mostrando a capacidade da alma de se projetar, de ver além do corpo físico. Obrigado, querido irmão. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe,
Que Deus abençoe a nossa casa espírita, a nossa casa de amor. Em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja.